Capítulo 21. A pressão molda o caráter. Como a pressão se torna poder em seu caráter? Indo até Deus na mesma intensidade que ela está sobre você. Assim, o poder de Deus irá crescer em sua vida para efetivar uma obra sólida, grande, com gente de qualidade se agregando a você. Ao chegarmos ao nosso ponto final, encontraremos o liberar do poder de Deus. Este é o ponto de rompimento. Como podemos romper em Deus? Não fugindo, não desistindo. Deus vai responder a sua oração por poder, liberando pressão. O caráter de Cristo tem a ver em expressar a beleza do Senhor, o que atrai as pessoas a Cristo, mas por outro lado nos qualifica para a obra. O que é maior, autoridade ou poder? Poder dá destaque, dá reconhecimento. Contudo, maior que poder é a autoridade. Poder você vai e faz, autoridade você decreta e estabelece. Autoridade é o que caracterizava a vida de Jesus. Ele disse que tinha autoridade para fazer descer legiões. O que você tem em sua vida? Você tem poder? À medida que você responde diante de Deus, você terá poder. Mas a autoridade é muito mais elevado do que isso. A autoridade tem a ver com a própria pessoa de Deus. Há um personagem no Antigo Testamento que tipifica Cristo, José. José viveu toda uma vida construindo autoridade. Como ele fez isso? Em Gênesis, do capítulo 37 ao 50, a Bíblia relata o percurso de José e ali vemos a formação do seu caráter. Quem ele era? Primeiro, era totalmente improvável que José fosse escolhido para liderar, porque o líder era sempre o irmão mais velho. Havia o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar a Judá. Deus, porém, foi removendo um por um do processo da liderança. Ele não usou Rúben, não usou Dan, não usou Judá, usou José. José era um dos mais novos. A autoridade em sua vida foi construída através da cruz, embaixo de pressão. Uma das primeiras coisas que ele teve de fazer foi tomar a cruz e concluir o seu passado emocional. Órfão muito novo, rejeitado sistematicamente, criticado pelos irmãos, arrancado com raiz abruptamente de tudo da sua cultura, do lugar aconchegante e super protegido de Jacó, caiu de paraquedas no Egito e virou escravo. Espera aí, que Deus é esse? Alguém poderia perguntar. O menino poderia se tornar um revoltado na vida. Deus usa essas marcas da nossa história, de nossas crises, do nosso passado. E o que você vai fazer? Vai ficar lambendo as feridas? Deus foi tão injusto comigo, quantos abusos sofri na vida, minha vida nunca deu certo. José poderia ser um coitado na vida. Tudo na vida dele deu errado, até chegar à idade adulta. Aparentemente, todo mundo falhou com ele. Deus falhou com ele, os irmãos falharam com ele era um coitado na vida. Podia virar um terrorista, um doido, um maluco, um viciado. Todas as áreas da dignidade de José foram atacadas por seus irmãos. A Bíblia diz que eles o odiavam. Ele teve de tomar a cruz. Precisamos tomar a cruz em relação ao nosso passado e concluí-lo, resolvê-lo, sepultá-lo e ficar livres, felizes. Isso foi o primeiro aspecto na vida de José para construir a autoridade. Deus deu oportunidade num outro nível para ele construir integridade. Onde isso aconteceu? Na casa de Potifar. Ali, ele recebeu de Deus um novo nível de obra, de autoridade, de liberdade. Deus lhe deu confiança, é o primeiro nível que ele dá. Dependendo do que você faz, ele vai levantá-lo muito ou vai ficar estagnado onde está. Se você não for fiel no pouco, Deus não vai colocá-lo no muito. O pouco ali para José era a casa de Potifar. Ele teve de construir ali na prática 3 níveis de integridade. O primeiro nível de integridade foi em relação a lidar com o dinheiro. Quando estava na casa de Potifar, em Gênesis 39, seu senhor não fazia conta de nada que ele tinha nem em casa nem no campo. E a Bíblia insiste em repetir isso umas 4 a 5 vezes. Deus vai lhe dar a oportunidade de fazer todo tipo de maracutaia que você pode em relação ao dinheiro que não é seu. Ele vai colocar dinheiro que não lhe pertence em suas mãos, vai colocá-lo na função de administrador dos recursos que não são seus. Ninguém vê e ninguém vai poder processá-lo se você roubar, porque ninguém sabe.
A Bíblia diz que o dono de tudo o que José administrava, Potifar, não fazia conta de nada, nem em casa e nem no campo, e por causa da bênção de Deus, ele confiou cegamente em José. O que significa isso? Se ele embolsasse o dinheiro, se roubasse, se administrasse mal, ninguém iria saber. Só Deus. José teve de enfrentar isso e construir integridade e foi aprovado. Se você falhar nisso, vai tomar bomba e Deus vai colocá-lo em outra situação. Arrependeu? Deus coloca em outra situação, mas dali você não sai enquanto não for aprovado. O segundo nível de integridade que José precisou construir está relacionado ao poder. Ele liderava todos ali, os servos, os oficiais, os escravos, quem estava em casa, quem estava no campo. Ele era o senhor de toda a casa de Potifar, diz a Bíblia. Deus vai colocá-lo em um nível, ele vai colocá-lo no pouco, vai lhe dar um nível de autoridade sobre um grupo de pessoas, sobre uma rede, uma célula, uma igreja pequena, uma empresa pequena, para que você tenha a oportunidade de responder e crescer. Ninguém cobrou de José se ele estava exercendo uma liderança bruta, estúpida, que rejeita, que discrimina, que joga para baixo, que fere as pessoas, que maltrata os mais novos. Deus vai testá-lo. José foi aprovado nisso. Como você lida com seus discípulos? Como lida com seus líderes de célula? Como lida com seus discipuladores? Você que é obreiro, líder de rede, pastor. Deus está vendo. Ninguém mais está vendo e ninguém vai se escandalizar. Mas Deus está vendo. Deus vai lhe permitir construir autoridade, lhe dando poder. O terceiro tipo de integridade que José teve de construir na casa de Potifar foi a integridade moral em relação a questões sexuais. Ele foi veementemente assediado pela esposa de Potifar e teve a oportunidade naquele momento de agradar os seus desejos como homem. Ou você acha que ele não teve nenhuma reação no corpo diante daquela mulher linda, sedutora e que o desejava? Ele era homem e, como tal, teve a oportunidade de se render aos encantos, aos desejos da carne. Ninguém ia saber, ninguém ia ver, tudo contribuía para ele ceder. No entanto, ele deu uma resposta debaixo dessa pressão. Esta pressão construiu nele integridade no seu caráter. Essas são as 3 áreas nas quais a maior parte dos líderes tem problema e caem: dinheiro, poder e sexo. Se você não constrói integridade em relação a essas 3 coisas, o resultado será um fracasso total. Uma hora ou outra, um destes aspectos que não foram construídos no seu caráter vai te denunciar e, dependendo do caso, arruinará com seu ministério. Deus o coloca no pouco para saber se você vai construir autoridade, lidando com a integridade da administração daquilo que não é seu e até com o que é seu. A segunda coisa construída é lidando com a integridade no poder. Mandar, resolver, ser o chefe, ser o que fala e todo mundo faz. Com isso, produz-se um tipo de liderança que vai formar meia dúzia de bajuladores ao redor, porque os que não bajulam são demitidos. Só está perto de você parentes e aqueles que lhe agradam. Como você lida com o poder? Você troca competência, o que faz melhor, por aquele que fica te bajulando, te lambendo? José, ao construir integridade, estava construindo autoridade na casa de Potifar, sendo colocado primeiro no pouco. Construiu também integridade sexual, quando a esposa de Potifar finalmente cansa de esperar que ele cedesse à sua sedução e o agarra. Como eu disse, mulher não era uma baranga. Era esposa de um alto oficial do rei, muito produzida, fina, cheirosa, bonita, bem vestida, atraente. A Bíblia diz que ela o agarrou. Meu Deus, ele saiu correndo. Não vou ficar aqui para tentar ser forte. Isso é cruz. O que ela poderia pensar dele? Poderia questionar até a sua masculinidade. Eu já ouvi irmãos tentando se justificar dizendo: não, pastor, mas naquela situação o que eu ia fazer? José saiu correndo, nu, quer dizer, envergonhado, no vexame. Deus vai colocá-lo em situações para você construir integridade nesses 3 níveis. Integridade é algo que você constrói tendo a oportunidade de roubar e não roubando, tendo a oportunidade de exagerar na liderança e não exagerando, tendo a oportunidade de pecar com pornografia, com todo tipo de sordidez, com todo tipo de queda pecaminosa e não pecando. Se você falhou em relação ao dinheiro, ao poder e ao sexo, deve se arrepender, consertar, resolver a situação,
e voltar ao processo, mas tudo será repetido até você ser aprovado. Tomou bomba? Vai repetir. Lembra do princípio? Isso tem a ver com caráter, com construção de integridade. Integridade é um dos componentes da autoridade. Não há autoridade sem integridade. Por que alguns, após anos de pastorado, não têm autoridade? Porque não construiu isso. José decidiu depender de Deus até o fim, confiando nele, apesar das circunstâncias. Onde aconteceu a virada para um nível maior de autoridade? Ele foi aprovado no primeiro nível. E o que aconteceu? Em vez de ser promovido, foi para a cadeia, algo aparentemente contraditório em sua vida. Quando existe o contraditório, quando existe a possibilidade de Deus aparentemente ter falhado com você por causa das circunstâncias adversas, qual é o seu coração? José tinha tudo para questionar a Deus. Mas, Senhor, e sua bênção? Eu fui fiel. Você acha que ele não teve crise com isso? Claro que teve. Mas por que ele conquistou a simpatia do carcereiro? Porque não estava lá dentro da prisão resmungando, mal-humorado, xingando todo mundo, brigando. Essas são características de quem está em crise e não responde a Deus. Quem entrou no descanso é simpático. Quem entrou no descanso não é dominado pela ansiedade. Essa era a característica de José, por isso sabemos que ele triunfou. Dentro da cadeia foi o lugar em que José se tornou rei do Egito. A prisão foi o lugar onde ele ganhou esse nível de autoridade. Por quê? Apesar de tudo, ele dependeu de Deus. Senhor, eu decido confiar em Ti. Não estou entendendo nada. Perdi tudo. Sendo fiel, perdi tudo. Por isso, ele é uma figura que tipifica Cristo. Sendo fiel, perdeu tudo. Por isso, ele construiu uma autoridade extraordinária. Ele saiu da casa de Potifar com uma unção de servo. Foi fiel a ele, servindo-o. Saiu com um nível pequeno na unção, reconhecimento e autoridade. E na prisão, ele construiu autoridade de príncipe. Você quer autoridade de servo ou de príncipe? Conquistamos a autoridade de príncipe respondendo a Deus quando tudo nos leva a crer que Deus falhou conosco, que não vale a pena ser fiel, não vale a pena servir ao Senhor até o fim. O que Faraó fala para José depois? Não há ninguém sobre toda a terra do Egito e a partir de agora ninguém levantará pé ou mão sem a sua autoridade. Eu lhe dou o anel de sinete para que todos proclamem diante de você, somente eu estarei no trono. Por quê? O que ele fez? Construiu autoridade. Esse tipo de autoridade não vem por você jejuar ou orar muito, apesar disso fazer parte do processo, mas vem por você responder. Vem após Deus cavar caráter em sua vida, e isso é um processo. Todos nós estamos debaixo da mão divina, operando em nossas vidas através das circunstâncias. Você quer autoridade? Muitas vezes a autoridade de alguém é percebida através da liberação de uma palavra no mundo espiritual, e isso tem muito efeito. Quando alguém cheio de autoridade levanta a voz, o céu se abre. As coisas acontecem, os demônios se sujeitam. A autoridade faz parte do plano de Deus para nós. Todavia, só teremos autoridade à medida que respondermos ao Senhor em nosso dia a dia. O nível de autoridade de José aumentou em função de sua resposta a Deus. Foi na prisão que ele se tornou o vice-rei do Egito. Autenticidade. Autenticidade tem a ver com coerência, com falar a verdade. A pessoa autêntica é previsível. Todos sabem o que ela vai falar, como vai agir diante de determinadas situações. Ela é sempre aquilo, sempre mostra tudo, seu coração é exposto. Uma pessoa autêntica é sólida e confiável. Deuteronômio 22:9 diz: Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente, tanto a semente que semeastes como a semente da vinha. O que é semear duas espécies de semente? É ser dissimulado. De um lado, falo o que a pessoa de cá quer ouvir. Do outro lado, na hora de resolver o problema, falo o que o outro quer ouvir. Contraditório. Autenticidade é um traço importantíssimo no caráter. Pessoas autênticas nunca semeiam dois tipos de sementes ao mesmo tempo. Não são pessoas com segundas intenções ou com intenções ocultas no coração. Exatidão. Outro traço do caráter é a exatidão.
A Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10. A inexatidão está diretamente ligada ao relaxo. Não há nada exato, nunca acontece aquilo que a pessoa fala, que combina, as coisas nunca são exatas, tudo é relaxado. As elites do nosso país são relaxadas, o governo é relaxado, nossa história é relaxada, a religião dominante é relaxada, procura se adaptar para agradar toda a freguesia. É todo um sincretismo, tem para todo gosto. Infelizmente, isso faz parte de nossa cultura. O jeitinho brasileiro, quebra-galho, a gambiarra, as coisas mal feitas. É muito difícil ser exato em relação a números, tempo, compromissos assumidos, mas o que nos interessa aqui é rejeitar a atitude de improvisar, fazer de qualquer jeito. O que nós fazemos de qualquer jeito não é bom. Pessoas inexatas são descuidadas, incompetentes, dão prejuízo, causam tristeza e são perigosas ao lidar com vidas. Que quantidade de remédio tomar? Comprimido inteiro ou metade? Ah, põe 2 aí. Tivemos um caso em São Paulo de uma irmã que foi para a UTI e ficou lá quase 15 dias por causa de remédio prescrito que causou um grande problema. O fígado dela reagiu, inchou e começou a falhar por causa do remédio. Por causa de gente incompetente, acontece isso, de caráter em que falta exatidão. Seja firme, fale os números certos, coloque a coisa certa. Se você não pode ir, não assuma compromisso. Isso não é fácil, mas é algo importantíssimo na vida de um homem de Deus. Seriedade, autenticidade e exatidão nos fazem sérios e rigorosos. Precisamos ser sérios em tudo o que fazemos para o Senhor, no estudo da palavra, em nossa vida com Deus, em nosso devocional e trabalho para Ele. Pessoas sérias levam o trabalho a sério e, por isso, são cuidadosas, disciplinadas e dedicadas. Diligência. Outro traço importante no caráter de um cristão é a diligência. Diligência é a melhor característica de quem se dispôs a fazer um serviço. Significa que vai levar até o fim o que aconteceu, o que começou. Não é alguém que assume um trabalho e faz pela metade. Não interessa mais se o dinheiro não está compensando, vai terminar porque foi combinado. Ser diligente é se tornar confiável, de modo que as pessoas que lidam com você tenham convicção de que aquilo que é colocado em suas mãos vai ser feito, ainda que com prejuízo. A Bíblia diz em Romanos 12:11, no zelo, não sejais remissos, indolentes, desleixados. Então, é a diligência que nos permite acumular um depósito espiritual e reconhecimento. O contrário da diligência é a preguiça. E sobre isso a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios 6:6. Excelência. Essa também é outra característica do caráter cristão. Ser excelente no que faz é ser minucioso, é ser detalhista, é agregar valor ao que faz, fazer melhor que os demais. Todos fazem a mesma coisa, mas quem é minucioso vai além, faz mais, é detalhista, agrega valor. O que você faz? Faz só o básico que todo mundo faz? Ou você faz o melhor para Deus? Você faz o que ninguém mais faz para Deus? Às vezes, algumas pessoas me servem e o fazem com tanta excelência que me constrange. Estabilidade. Outra característica de Jesus é a estabilidade. Aquele que é estável não se move ou muda facilmente nem entra em pânico. Estabilidade é firmeza. Aquele que é levado por todo tipo de vento, todo tipo de pressão, não realiza nada de consistente para o Senhor. A força denota firmeza e não dureza. É decisão firme com velocidade numa dada direção, na direção escolhida. A força de Deus em nós é expressa muitas vezes pela alegria e agilidade com que fazemos a obra do Senhor. Devemos ser determinados na vontade, mas não duros. Força não tem a ver com intrepidez apenas ou com brutalidade. A força tem a ver com motivação, inspiração e alegria em fazer a obra. Estabilidade é outra característica derivada da ação de Deus, moldando em nós caráter de Cristo. Profundidade. Profundidade é outro traço de caráter que Deus quer gerar em nós. A praga da nossa época é a superficialidade. Hoje ninguém tem ideologia nenhuma. Na década de 60, por causa da ditadura, a juventude era toda comprometida, engajada ideologicamente. Lutava pela democracia no país. Mas hoje, qual é a ideologia que os jovens têm?
consomem porcarias tecnológicas, frequentam shopping center e usam tênis de marca. As pessoas, portanto, não têm ideologia nenhuma hoje, não têm valor nenhum, não têm missão. Por quê? Porque não tem profundidade em nada. O caráter de Cristo em nós está relacionado à profundidade. O superficial é inexato em suas colocações e sempre está gerando problemas. Paciência. Paciência é outro traço do caráter de Cristo. Ser paciente não é ser indolente e desleixado, não é procrastinar e nem ser passivo, mas é trabalhar com perseverança sem ansiedade. É saber esperar e trabalhar sempre na dependência de Deus, que em algum momento o resultado virá. Concentração. A concentração também faz parte do caráter cristão. Ela está relacionada a ter foco. Você tem que ter foco no que faz e não sair dando tiro para tudo quanto é lado. Você tem um alvo a alcançar, mas não o alcança porque sua agenda está entupida de atividades e sua igreja no final do semestre está cansada e baratinada. Por quê? Faltou foco. Você não se concentra, faz 3, 4, 10 coisas ao mesmo tempo. Intensidade. Faz parte do caráter cristão também a intensidade. Ser intenso é ser fervoroso, servindo ao Senhor no Espírito. Paulo dá essa ordem: sedes fervorosos. Romanos 12, 11. Responsabilidade. Responsabilidade é outro traço. O irresponsável não liga para as consequências dos seus atos. Tudo o que lhe confiamos se perde, estraga ou perde a data. O responsável possui encargo pelas pessoas e pelo trabalho.